Bom, vamos iniciar o nosso treinamento. Meu nome é Alexandre Marques, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa primeira parte do treinamento, que é o treinamento de cuidador para idoso, que é a parte 1. Bom, aqui a gente vai fazer uma pequena introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, o que é um idoso, vai falar um pouquinho sobre a questão do papel, qual que é o papel dessa pessoa, desse profissional ou dessa pessoa que cuida de um idoso. Então esse aqui é o nosso primeiro treinamento, a nossa primeira introdução, e a gente vai ter outros treinamentos, vai ter a parte 2, enfim, e a gente vai dar a sequência aí nos treinamentos ao longo do tempo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o objetivo. Então, qual que é o objetivo de estar dando esse treinamento? Então, o objetivo é realmente capacitar não só os profissionais, mas também as pessoas que têm ali intenção ou vontade de cuidar de um idoso, ou de repente tem algum familiar na residência que faz parte da família, que ele vai prestar um atendimento, um cuidado, mas precisa ali ter uma capacitação, ter um entendimento melhor, um entendimento maior de como funcionam essas questões do idoso. E a gente vai falar um pouquinho aqui disso. Então, que é o quê? Capacitar pessoas e profissionais que atuam no cuidado, na atenção ao idoso, e tem como fundamento a perspectiva humanista, crítica, reflexiva e ética. Então, o objetivo é realmente estar envolvendo essas questões aí humanitárias, uma visão um pouco mais crítica, uma visão reflexiva, e aí mantendo também a ética, que vai ser um ponto também que nós vamos conversar em relação ao decorrer dos nossos treinamentos. O que é um idoso? Então, para vocês terem um entendimento aí do que é, o idoso, então aqui tem uma breve explicação. Então, o idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma vida longa, produtiva, e de ter adquirido uma grande experiência, ou seja, ao longo do tempo ele vai adquirindo uma experiência. E ele é uma ponta entre o passado e o presente, Então, a gente sempre fala que os nossos avós, os idosos, têm aquelas questões de falar do passado, aquelas histórias, enfim. Então, eles estão envolvidos aí nessas grandes experiências que envolvem o passado e o presente. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho em relação à Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS significa Organização Mundial de Saúde, e ela diz que o idoso é um indivíduo que tem 60 ou mais, idade entre 60 ou mais. Ele é considerado um idoso a partir dessa idade. Então, a partir dos 60 anos, todas as pessoas que têm 60 anos, ela já é considerada uma pessoa idosa. O mesmo entendimento está presente na política do idoso, que foi instituída pela Lei Federal 8.842 de 1994. E posteriormente foi feito então o Estatuto do Idoso, que é uma lei do número 10.741, que foi aí instituído a partir de 2003. Então nós temos hoje o que garante os direitos do idoso, esse estatuto, que é o Estatuto do Idoso, que é essa lei que foi aí instituída a partir de 2003. Bom, então, segundo o IBGE, foi feita uma avaliação e estima-se que em 2050, até o ano de 2050, cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais estará aí, vivendo aí no nosso mundo, ou seja, bastante idosos. Então, pensando nessa questão, que hoje a gente tem um olhar mais crítico voltado para os idosos, existe o home care, que foi uma grande evolução na saúde e na medicina também, que atende essa grande demanda, e o IBGE fez esse levantamento e fez uma estatística, e essas projeções aí que comprovam que o Brasil está encaminhando aí para uma evolução, de envelhecimento populacional. E aí estima-se que em 2050 vai ter aí mais ou menos 2 bilhões aí de pessoas idosas a partir dos 60 anos ou mais.
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos. O que a pessoa ou o profissional precisa ter para cuidar e prestar um atendimento ali para o idoso. Lembrando que não precisa ser um profissional, mas pode ser ali uma pessoa que gostaria de ter envolvimento, de ter uma atenção maior ali prestando os cuidados com o idoso. Então, o que essa pessoa, esse profissional teria que ter? Então, ter sensibilidade, ter aquela sensibilidade, se colocar na pele do outro, se colocar na pele do idoso, ter paciência. Então, quando a gente está lidando com o idoso, nós temos que ter muita paciência com esse idoso, ser responsável, gostar muito de cuidar de pessoas, independente de ser idoso ou não, a gente tem que gostar de pessoas, né, de cuidar de pessoas, ser bastante flexível nesses momentos. Com o idoso nós temos que ter uma flexibilidade muito grande, ser dinâmico, delicado, ser organizado, ter empatia, ser ético, ter postura. Postura é algo que a gente vai falar depois, que é algo importantíssimo. Humanização, ou seja, ser humano, prestar um cuidado humano, se colocar no lugar daquela pessoa, daquele idoso. E se atualizar, né? Então, esse treinamento seria basicamente isso, se atualizar mediante o que o mercado de trabalho aí está tendo de inovação e dar um atendimento para esse idoso de uma melhor maneira possível. Qual que é o papel do cuidador de idoso? Então, ele vai fazer a companhia desse idoso, vai cuidar da parte da higiene corporal, ajudar com os medicamentos, ajudar nas refeições, ajudar a levar ao banheiro, ajudar nas atividades físicas, que vai depender de cada idoso. Cada idoso tem ali a sua atividade diária. Então pode ser uma ginástica laboral, uma ginástica um pouco mais intensiva. Acompanhar durante as consultas médicas, conversar com o idoso, que isso é muito importante, e realizar algumas atividades, assistir filme, jogos, ouvir música, entre outros. A gente também vai falar sobre isso em alguns treinamentos aí. Acompanhar em viagens, enfim. Esses são uma pequena parte aí do papel de um cuidador de idoso. Então aqui seria a nossa primeira introdução, falar um pouquinho sobre essa questão do idoso, falar um pouquinho que nós já mencionamos aí, a questão que existe o Estatuto do Idoso, que dá direito a algumas coisas, que a gente vai falar depois um pouco mais ali a fundo, falar um pouquinho sobre o papel do cuidador, né? A gente já mencionou algumas coisas aqui, e posteriormente a gente vai falar sobre mais coisas durante os nossos treinamentos, que vai estar disponível aí. Então, muito obrigado e até a próxima aula.